Não fazia muito tempo desde que Derek se tornou gerente no escritório. Mas ele imediatamente decidiu mudar as coisas por lá. A primeira coisa que ele fez foi cortar os salários. Claro, tão ganancioso como era, ele cortou os salários de quase todos os funcionários. Muitos entregaram suas cartas de demissão no mesmo dia. Os que ficaram não se importaram em sair também, mas a falta de outras opções imediatas os obrigou a suportar as manobras do tirano. Quase metade da equipe tinha ido embora. Derek explicou que algumas das posições eram inúteis e repetitivas. Os que ficaram acabaram recebendo o dobro da carga de trabalho como resultado, e às vezes tinham que ficar até tarde. Suas manobras até afetaram a senhora que fazia a limpeza e que já não ganhava muito para começar. Então, ela também pediu demissão. O maior problema agora era encontrar um substituto para ela por alguns trocados. Ninguém queria limpar o chão o dia todo e esfregar as maçanetas até que brilhassem. A gerente de recursos humanos, a senhora Emily, tentava todos os dias convencer Derek a pelo menos acrescentar um pouco ao salário da faxineira, dizendo que por aquele tipo de pagamento, nunca iriam encontrar um funcionário. Então, todas as manhãs, durante a reunião da equipe, tudo que Derek fazia era reclamar como estava sujo e empoeirado em todo o escritório. O escritório de fato estava ficando bem sujo nessa época. Foi durante uma dessas reuniões matinais que Derek reclamou sobre cada coisa que estava acontecendo no escritório. Todo mundo ficou pasmo, porque essa filial da empresa estava funcionando perfeitamente bem antes. Depois de analisar os relatórios semanais, Derek voltou sua atenção para o problema da posição da faxineira. Se vocês não encontrarem uma faxineira logo, vou ter que incluir a limpeza em sua lista de tarefas diretas. Ele quase gritou para a gerente de RH. Ela estava pronta para fugir para qualquer lugar longe desse mão de vaca. Mas ela sabia que, em sua idade, não era tão fácil encontrar um emprego. Portanto, toda vez que Derek trouxe isso à tona, ela apenas ouvia silenciosamente suas abordagens e exigências irracionais, lavando tudo depois em seu escritório com pílulas anti-ansiedade. Na próxima reunião matinal desse tipo, o gerente expressou novamente sua insatisfação com o trabalho dela, dizendo que o zelador ainda não havia sido encontrado. É realmente difícil encontrar um limpador? Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável. Derek estava caminhando lentamente em direção à janela e em algum ponto ele congelou e ficou lá, olhando para fora da janela. Seu olhar parecia focar em algo ao longe. Nos latões de lixo, uma mulher muito mal vestida estava empilhando caixas de papelão de forma organizada. Derek começou a sorrir sorrateiramente. Ele se virou para a senhora Emily e disse: "Então você está dizendo que ninguém quer se juntar à nossa empresa por esse salário? Hã? Olhe e aprenda, novatos." Ele abriu bem a janela, já que estava bem quente lá fora. "Ei, mendiga. Venha aqui por um minuto. Eu tenho uma oferta que você pode querer ouvir." Derek gritou, mas a mulher não parou seu trabalho, nem por um segundo, e apenas continuou a empilhar os papéis. O chefe ficou surpreso, mas não ia recuar. Havia até um pouco de excitação em seus olhos. "Ei, você precisa de dinheiro. Vem aqui," ele gritou novamente, mas a mulher continuou trabalhando, o que irritou o chefe um pouco, e ele se virou para a senhora Emily para que ela chamasse o segurança. Quando o segurança entrou correndo na sala de conferências, eles lhe disseram para trazer a mendiga do lixão até ali, o mais rápido possível, disse ele para o cara em uniforme. Alguns minutos depois, a garota entrou no escritório depois de algumas tentativas falhas de falar com ela. Ficou claro que ela era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando corretamente ou era apenas um modelo barato. A mendiga parecia ter cerca de 30 anos, surpreendentemente, de perto ela era uma garota muito arrumada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelo.
A ausência de maquiagem fazia seu rosto parecer ainda mais jovem e leve. Seu cabelo estava arrumado e preso em um coque. Suas roupas pareciam pobres, mas limpas, embora o tamanho das roupas não fosse adequado para ela. Pelo menos não cheirava mal. O chefe, aparentemente lembrando-se de que as pessoas surdas podem ler os lábios, começou a pronunciar cada sílaba lentamente. Você entende o que estou dizendo? A garota assentiu. Você quer um emprego? Você não precisa fazer muito. Você só irá limpar o escritório. Terminou o chefe. A garota ficou ali parada em silêncio por alguns minutos, olhando ao redor. Então ela concordou com a cabeça, o que fez Derek se sentir vitorioso. Ele estava muito orgulhoso de si mesmo. Ele se virou para a senhora Emily, que estava observando quietamente o que estava acontecendo. Não consegue encontrar a faxineira. Talvez você tenha esquecido como contratar pessoas. Bem, aqui está uma lição para você. Aquela inútil estava pronta, mesmo por um salário menor. Antes que você anuncie para ela, pense em reduzi-lo um pouco, talvez. Mas quando ele viu o olhar da senhora Emily, percebeu que estava exagerando. Até a garota sem teto fugiria desse tipo de dor. Então ele abandonou a ideia. A garota surda começou a trabalhar. Seu nome era Ashley, e ela sempre chegava ao escritório na hora certa. Às vezes, até mesmo muito antes de começarem o dia de trabalho, ela diligentemente lavava, limpava e limpava tudo o que encontrava. Em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível, mas isso não melhorou a atitude da equipe em relação a ela, que muitas vezes era alvo de piadas cruéis e zombarias. Os colegas zombavam dela pelas costas e riam muito sabendo que ela não podia ouvi-los. O aparelho auditivo da menina era de baixa qualidade e antigo. Mesmo assim, ela ainda conseguia ouvir algumas das coisas ruins que as pessoas falavam sobre ela e seu trabalho, apesar do assédio constante. Ela tinha passado por muitas coisas difíceis na vida e conseguia manter a compostura. Ela sempre esperava sair do trabalho e voltar para sua casa pacífica nos arredores da cidade, onde morava em uma cabana velha e abandonada. Ashley não estava sozinha em sua pequena casa. Ela havia acolhido vários animais de rua, incluindo 3 gatinhos, 2 cachorros e um pássaro com uma pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes, e ela estava disposta a suportar as provocações e ridicularizações no trabalho para cuidar deles. Seus animais de estimação eram sua fonte de conforto e amor, e sua presença ajudava a lidar com o abuso diário no trabalho à noite. Ela talvez só tivesse pão e água para si mesma, mas sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos, pois seus olhares amorosos eram suficientes para compensar um dia de trabalho duro. A senhora Emily estava extremamente satisfeita com a faxineira cujo trabalho mantinha o escritório impecável, apesar de seus colegas continuarem a zombar dela pelas costas. E o gerente, Derek, ainda permanecia pouco impressionado com o trabalho dela. Ele não conseguia identificar exatamente o que queria dela. Mas com o tempo, a postura silenciosa da garota e seus olhos inteligentes começaram a conquistar o respeito de seus colegas. Até mesmo aqueles que anteriormente haviam caçoado de Ashley começaram a perceber que seu passado não era tão simples quanto pensavam. Apesar de ser uma mendiga, ela era bem articulada e letrada. Seu discurso era breve, mas perspicaz. Seus colegas frequentemente ficavam surpresos com suas observações inteligentes e provocadoras, dando a impressão de que ela tinha uma compreensão profunda de muitas coisas, mas simplesmente não revelava isso. Tornou-se claro para eles que sua situação atual não era um reflexo de sua inteligência ou habilidades. O ambiente de trabalho ficou tenso e estressante, com Derek, o chefe, exibindo comportamento agressivo todas as manhãs durante a reunião. Parecia culpar os outros pelo mau desempenho da empresa, que havia começado a declinar drasticamente. Como resultado dessa queda, o chefe, que se tornou cada vez mais amargo, começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes dispensando várias pessoas de uma vez.
Isso apenas aumentou o clima negativo e a incerteza entre os funcionários restantes. Rumores circulavam entre os colegas de que Derek, o chefe, em breve seria o único deixado no escritório. O proprietário e CEO da empresa, William, havia começado a visitar com mais frequência, devido à queda repentina nos lucros. No entanto, Derek usaria isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários a criar uma imagem positiva para William durante suas visitas. Apesar dos esforços de Derek, William, que havia construído a empresa do zero, não permitiria que ela falisse e tomaria medidas para reverter a situação. Após várias visitas a uma das filiais anteriormente bem-sucedidas, William notou que, embora o escritório parecesse estar funcionando bem na superfície, havia uma sensação de desconforto entre os funcionários. Após outra visita, William anunciou que a empresa passaria por um processo de limpeza rigoroso e que todos os funcionários, incluindo o gerente, teriam um dia de folga remunerado. Qualquer pessoa que recusasse ainda seria remunerada. Enquanto todos estavam fora, William instalou câmeras escondidas por todo o escritório, que estavam conectadas ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que estava realmente acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que havia construído com muito trabalho. William dedicou-se a monitorar o escritório todos os dias, desde a abertura até o fechamento. Ele reuniu meticulosamente informações e evidências para entender as razões por trás da queda da filial. Durante uma reunião, William foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o surpreendeu. Ele rapidamente leu o material e olhou para Derek surpreso. "O que é isso?" perguntou William, segurando o plano de negócios. "Quem preparou isso?" Derek percebeu que William estava intrigado pelo material e modestamente baixou os olhos, respondendo: "Eu trabalhei muito duro nisso, senhor. Eu não dormi por várias noites. Eu realmente espero que você goste." A primeira coisa que chamou a atenção de William foi a caligrafia feminina e organizada. Ele havia lido vários relatórios escritos por Derek, então estava familiarizado com sua caligrafia confusa. Sua investigação posterior lhe deu mais pistas de que a mente de Derek era tão confusa e errática quanto sua caligrafia. William assistiu aos vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira havia passado uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde da noite. Ela estava completamente focada e absorta em seu trabalho, nem sequer acompanhando o tempo. Ela também conseguia criar gráficos e diagramas com facilidade, como se fizesse isso há anos. William estava chateado por ter deixado passar tantas coisas em sua filial. Na manhã seguinte, Derek foi convocado para o escritório de William. Ele entrou correndo, mas assim que viu a expressão no rosto de William, parou repentinamente. Ele ficou lá, olhando para o chão enquanto William o repreendia. Todos no escritório estavam com medo demais para falar ou se mover, temendo a respiração do chefe. "Você percebe que sua trapaça e enganação quase destruíram a filial?" começou William furiosamente. "Estou simplesmente pasmo com o número de funcionários de alta qualidade que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores que eu vinha preparando com tanto esforço por tanto tempo." "Mas, chefe, deixe-me explicar." "Não preciso da sua explicação", interrompeu William. "Eu estava tipo, ok, talvez Derek esteja testando algum tipo de técnica, mas quando você tentou assumir o crédito pelo trabalho de outra pessoa, foi a gota d'água." William, se acalmando, suspirou e disse: "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair." O antes confiante gerente de repente parecia derrotado e perdeu a cor no rosto enquanto se dirigia para a saída. Nesse momento, ele ouviu William pedir a uma secretária para trazer a faxineira, uma jovem chamada Ashley, que era surda. Assim que Ashley entrou silenciosamente no escritório, William fez um gesto para que ela se sentasse. "Por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente e não foi desfavorecida por toda a sua vida", começou William a conversa. A garota, um pouco confusa,
confirmou que isso era verdade. Conforme ela começou a falar, William percebeu que, apesar de sua surdez, ela não era menos inteligente por causa disso. Ela olhava pela janela enquanto falava suavemente e começava a compartilhar sua história. Ashley cresceu em uma família muito pobre, mas desde jovem tinha um amor por aprender coisas novas, apesar das circunstâncias difíceis de sua casa, onde seus pais bebiam muito e brigavam bêbados à noite. Ela trabalhava arduamente em seus estudos desde a terceira série até se formar, procurando refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento, que seria um local seguro para ficar nos dias em que seus pais bebiam. De manhã, ela voltava para casa silenciosamente para pegar suas roupas na mochila enquanto sua família ainda estava dormindo e corria para a escola. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Ashley conseguiu se destacar em seus estudos e não teve dificuldades em ser aceita em uma escola de negócios. Ela era uma estudante inteligente e determinada que era bem vista por todos os seus professores. Ela tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente e sempre estava disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém que Ashley se formou com a maior média. A administração de empresas era sua matéria favorita e sua aspiração de vida. Foi lá que ela conheceu seu primeiro amor, Ethan, que era um ano mais velho. Assim que se viram no corredor da universidade, eles souberam que tinham se apaixonado. No entanto, a família rica de Ethan não aprovava seu relacionamento, especialmente a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente desfavorecida. Apesar disso, o amor deles era tão forte que Ethan propôs a Ashley expressando que queria passar o resto de sua vida com ela. Ashley e seu noivo Ethan foram visitar seus amigos fora da cidade um dia. Eles estavam felizes, especialmente porque estavam prestes a se casar naquela semana. Eles estavam chegando perto da casa de campo de um amigo, onde todos já estavam esperando por eles, quando uma densa neblina desceu subitamente. Tudo ao redor deles estava branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro que vinha em sentido contrário brilharam diretamente no para-brisa. Um terrível chiado dos freios, uma batida. Quando Ashley recuperou a consciência, já estava em uma ambulância. A primeira coisa que Ashley perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou na sala do hospital, Ashley percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua vida. A partir daquele momento, ela ficou surda. Os médicos não conseguiram explicar a perda súbita de audição e a atribuíram ao estresse. Apesar da perda auditiva e do estado mental difícil, ela implorou aos médicos para permitirem que ela participasse do funeral de seu amado, mas foi negado até mesmo o direito de visitar seu túmulo. Os pais de Ethan a culparam pelo acidente e afirmaram que se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele não teria ido à casa de campo no final. Quase partindo para cima dela com os punhos. A mãe de Ethan literalmente disse que iria fazê-la viver miseravelmente. Ela só pode conseguir um emprego como zeladora, no máximo. Você vai chorar arrependida por ter arruinado meu único filho. A única coisa que a pobre garota se arrependeu naquele momento foi de não ter morrido no lugar de Ethan. Afinal, ninguém precisava dela mesmo. Sua mãe trocava de companheiros de quarto como luvas. Sua vida estava cheia de problemas. Não havia trabalho, nem casa, nem amor. E agora, nem audição. Era impossível conseguir um emprego. Ninguém estava interessado em uma mendiga surda e frágil. No início, ela aprendeu a ler lábios por conta própria. Depois de um tempo, ela conseguiu ganhar um pouco de dinheiro extra limpando no mercado local. Ela gastou esse dinheiro em um aparelho auditivo barato. Não restaurou completamente sua audição, mas permitiu que ela ouvisse algumas palavras. A partir daí, ela começou a vagar por aí. Ela encontrou um pequeno abrigo onde poderia se abrigar. Apesar de suas difíceis circunstâncias, ela nunca reclamou da vida porque já tinha visto tanta injustiça. Ela estava contente com seus amados animais de estimação,
que eram seus companheiros mais próximos. O único problema era que, quando o tempo ficava frio, seus animais de estimação congelavam, já que o quarto na casa abandonada não era aquecido. Mesmo naquele momento, ela estava preocupada com o bem-estar de seus animais. Ninguém ficou quieto ouvindo sua triste história. No final da história, ele se lembrou do trágico acidente envolvendo Ethan. Ele conhecia seus pais ricos e ficou triste pelo que aconteceu. Naquele mesmo dia, ele ofereceu a Ashley, uma graduada em negócios altamente qualificada, para se tornar a nova diretora executiva da filial, e quando ela concordou, ele ficou muito satisfeito com a decisão. A filial melhorou rapidamente. William visitava a filial com frequência. Às vezes, ele até era visto buscando Ashley no trabalho em algum momento. Todos sabiam que eles estavam namorando e, eventualmente, a notícia de seu casamento se tornou conhecida por todos. William fez um presente perfeito para ela. Um dia, ele passou pela filial após o almoço. Ele bateu na porta do escritório de Ashley, e quando ele entrou, viu que ela estava completamente consumida pelo trabalho. Como sempre, meu bem, pare um pouco, certo? Ele tinha algo em suas mãos. Era um certificado que a tornava dona de um abrigo de animais, onde todos os seus animais de estimação estavam residindo. À medida que ela se estabelecia em sua nova casa com seu marido, ela não teria tempo para cuidar deles em um futuro próximo. Além de tudo, ela estava animadamente se preparando para a chegada de um filho. Quando William ouviu a notícia, ficou radiante. Há mais um milagre que aconteceu na vida de Ashley que até mesmo os médicos não conseguiram explicar. Sua audição retornou de repente, como se nunca tivesse ido embora, tornando-a completamente funcional. A casa grande e espaçosa do empresário agora estava cheia de calor e conforto.